Bom, então, bem-vindos ao Grupo da Amizade Francisco de Assis. Estamos em intercâmbio também com Seara Espírita Luz e Vida, lá em Cidade Ocidental. E nós hoje trouxemos para vocês uma reflexão com relação à lei natural ou à lei divina. Os filósofos, muito antes que a doutrina espírita chegasse para o mundo, no século XIX, 1857, foi um marco, né, em termos de filosofia, doutrina filosófica, moral, com a edição do Livro dos Espíritos, que é tido para o movimento espírita, ou para grande parte do movimento espírita. O Livro dos Espíritos é um dos livros mais importantes, se não o mais importante, da doutrina espírita, que merece ser lido e refletido. Antes disso, muitos filósofos já estudiosos já pensavam na questão da lei natural ou a lei divina. Onde elas estariam inscritas, quais seriam os seus mandamentos, os seus princípios basilares. Isso vem a religião, a filosofia e depois, mais recentemente, a ciência. São campos de conhecimento, áreas de conhecimento, esferas que se dedicaram também a essa procura de entender o mecanismo do mundo, do universo, que rege o universo. E nós estivemos aqui na doutrina espírita, Kardec, na terceira parte do Livro dos Espíritos, propõe também, como a seu tempo, tantos outros filósofos como John Locke já tinha proposto, Thomas Hobbes, entre outros, propôs a questão do que seria, que constituiria e quais seriam os princípios ou as leis que formam a lei divina natural. Obviamente que nós já sabemos que a lei maior, se a gente pudesse compreender, sob ponto de vista mais religioso, filosófico religioso, e o que a doutrina espírita nos apresenta também, dentro dessa contribuição que a doutrina espírita vem nos trazer, é que a lei de amor é a grande lei, da qual deriva todas os outros subprincípios que regem o universo. Tanto é que nós vemos lá no evangelista João, que na visão dele, Deus é amor, e que não ama, não conhece a Deus. Então, para se conhecer a Deus, é preciso amar. Mas amar é um complexo, né? Amar é algo que envolve muitos setores. Então, Kardec propôs aos espíritos o estudo da lei divina natural. E realmente, os espíritos nos respondem na terceira parte do Livro dos Espíritos que a lei física, a lei natural, estaria dividida em duas partes. As leis físicas, que regem a matéria, regem os corpos, seus fluidos, etc. Como também existiria a lei moral, que diz respeito ao ser humano, às suas relações consigo mesmo, com os seus semelhantes, com os objetos, com tudo que o cerca. Então ele dividiu, dizendo que a primeira lei, a lei física, ela é mais de, vamos dizer assim, de um campo maior de investigação da ciência. Quanto à lei moral, ela, em tese, a grosso modo, ela seria de estudo dos outros campos também, do campo moral, do campo religioso, do campo filosófico. E assim, Kardec, então, resolve propor aos espíritos uma divisão, tendo em vista os diversos setores onde a vida humana ela se estabelece na sociedade, perante si mesmo, perante o próximo, nas relações sociais tão complexa e diversificada, se não se poderia dividir isso em 10 outros subtipos da lei natural.
E os espíritos falam que, olha, pode ser. O que você nos propõe? Ele propõe, que tal dividimos em 10, e começando pela lei de adoração, lei de trabalho, né, lei de reprodução, e assim por diante, até a lei de justiça, amor e caridade, formando assim umas 10 leis. Creio que estaria abrangido toda, ou grande parte da atividade humana. Aí eu falei, tudo bem, os espíritos falaram, vamos tentar, vamos por aí, vamos começar então os estudos com essa proposta. E assim foi. E a gente, estudando aqui as leis morais, a gente verificou a questão do livro da lei de conservação, né? Que nós estamos aqui, é uma lei que rege todo o ambiente humano, a humanidade, como também as relações que dizem respeito ao animal e aos vegetais. Que todos nós, como seres existentes e vivos, temos um instinto, vamos dizer assim, até a nível de instinto, a conservação, a preservação da nossa vida, da nossa espécie. E são feitas diversas perguntas, a partir da questão 725, 726, se Deus deu essa, vamos dizer assim, essa necessidade, né, colocou em nós até em termos de instintos, da nossa buscarmos a sobrevivência, quais são os meios que ele colocou meios para que isso se realize? Sim, eles colocaram. E quais são esses meios? Olha, estão aí. Todos os meios para, os Espíritos nos respondem, todos os meios para a vida humana se desenvolver estão dados por Deus, necessário para o nosso desenvolvimento, para o cumprimento dos nossos desígnios e propósitos, estão colocados. Então é necessário que nós vejamos isso. Mas o Kardec coloca, mas às vezes tem dificuldades tal, e como é que a gente lida com isso? Muitas vezes parece que não há recursos suficientes, falando existe sim. E vocês, né, nós aqui que estávamos interrogando os espíritos, eles falam, vocês aqui não compreendem, vocês não compreendem. Ou então, vocês não fazem uso, não se atiram ao estudo, não buscam explorar esses recursos de uma maneira conveniente, de uma maneira eficiente, inteligente, racional. Né? E aí a gente vê realmente o que adiantaria a nós, como até ilustra bem André Luiz, de nós sermos detentores de uma mina de ouro, só sermos detentores de uma mina de ouro, sem esforço algum, só por tê-lo, só por exibir essa mina de ouro. Olha lá, eu tenho uma mina de ouro, veja aqui, este solo está cheio de ouro. Isso não vai adiantar, porque não vai trazer um grão de arroz, um grão de feijão ao nosso prato. Só a existência daquele tesouro não garante que o arroz, que o feijão esteja no nosso prato. É preciso um labor, uma atividade de nossa parte, fazer com que aqueles recursos produzam vida, produzam substâncias para nos mantermos ativos, vivos, com bem-estar. Então não basta. Então é necessário que nós façamos alguma coisa. E assim vive a humanidade. Nós estamos cada vez mais cercados e assim, espantados com os tesouros que nós temos e que nós não exploramos. Que nós, por desconhecer, por ignorar, por não conhecermos, por não estudarmos, nós deixamos de lado. Ou, se conhecemos, não damos o devido valor. Por exemplo, o Brasil, o nosso país, como os nossos biólogos, nossos ecologistas, os cientistas falam, nós somos o número 1 em biodiversidade no mundo. O nosso país pode se orgulhar, no bom sentido, de ser o primeiro em biodiversidade. O que significa? No Brasil, nós temos cerca de 2 milhões de espécies entre vegetais, animais e micro-organismos vivos. Devido a isso, nós somos o primeiro lugar em biodiversidade. Os estudos também apontam
no mundo, os cálculos, claro que cálculos aproximados, né, pessoal? Não dá para a gente contar um por um. Existem cerca de 500 mil espécies de plantas, de vegetais, tá? Mais ou menos. Dessas espécies, poucos são conhecidos. No Brasil, olha só como a nossa diversidade é grande. Só no Brasil, no nosso país, desses 500 mil espécies de plantas, nós temos 55 mil espécies por baixo, cálculos aproximados, espécies de plantas. Vocês sabem quantas espécies de plantas são estudadas no Brasil, estudos que existem sobre as plantas no nosso país? Quantos por cento dessas 55 mil já são estudados? Quantos? 10%? O que a senhora acha, dona Neide? Vai lá aí, 5, 10, 20, 50% dessas plantas, dessas 55 mil são estudadas. Quantos? 15? Muito bem, está longe. Olha, se fosse tudo isso. 0,4% das plantas, dessas 55 mil por baixo, 0,4% dos estudiosos da botânica, da biologia humana no Brasil estão estudando. Imagine, só 0,4% dos estudos no Brasil. No mundo existem outras plantas também, outros biomas, né, que estão estudados. Então, olha só, os recursos estão aí. São ricos, riquíssimos. Riquíssimos. Nós, por exemplo, na nossa vida, nós estamos cercados de farmácias. Vocês conhecem farmácia? Vocês já ouviram uma farmácia? Tem uma farmácia perto da sua casa? Provavelmente deve ter. Se você mora numa cidade. Né? Se você mora lá nos rincões do nosso interior, provavelmente você vai encontrar farmácia, mas a farmácia viva. Farmácia que nasce dos vegetais. Então, é interessante um amigo nosso, movimento espírita, dizendo que, olha, puxa vida, olha como nós estamos doentes. Existe cada esquina do nosso bairro tem onde ele mora, né, tem uma farmácia. Isso mostra pra gente como o nosso povo está precisando de remédio, né, está adoecido. Mas tem outro lado. Os recursos que a farmácia, a farmacêutica, a ciência nos proporciona, nos dão acesso a uma gama imensa de remédios. Antigamente, nós íamos na natureza buscar os remédios para a cura dos nossos males, para revitalizar o nosso ânimo e os nossos corpos, não é mesmo? Hoje em dia, existe a ciência que desenvolveu os remédios, os fármacos, que agora estão mais acessíveis, mais ou menos acessíveis. Se você mora numa cidade que tem muitas farmácias, muitos deles são gratuitos pelo governo, o governo possibilita, e você ainda tem a possibilidade de comprar, por meio do trabalho, do seu esforço, angariar recursos e comprar. E antigamente, como é que era? Muito difícil, não é? Achar o médico era difícil. Alguém que conhecesse tinha que ser o quê? Os índios, aqueles índios que, aquelas comunidades originárias, né, os povos originários de todas as regiões do planeta, que estavam junto à natureza, que buscavam seus remédios milenar, de uma maneira, de um tempo milenar, né, estavam estudando isso. E agora nós temos as universidades, os grandes laboratórios, as grandes empresas, e nos dando a possibilidade de viver mais. O professor Herbert Benson, no livro Medicina Espiritual, oriundo lá do núcleo de medicina lá de Harvard, ele falava, olha pessoal, é incrível porque antigamente a expectativa de vida, lá no final do século XIX, 50 anos, ou menos. A pessoa que chegava aos 50 anos comemorava. É por isso que a gente vê muitas pessoas hoje comemorando. Faz 50 anos, comemora. A gente, como assim? 50 anos, tá?
ainda está jovem. A gente fala assim, como assim, 50 anos, né? A gente comemora, sei lá, 15 anos, tal, 18, né, tal, agora 50. Por quê? Porque tinha vamos dizer, essa cultura de quem chegava a viver 50 anos, chegava a um apogeu. Era um felizardo, uma felizarda. Não é mesmo? Tanto é que ficou na cultura da gente, com algumas pessoas. Eu não vivi isso, né? Não tive isso na minha cultura familiar. Mas em algumas, você falou, vou fazer a festa de 50 anos. Como assim 50 anos? Por quê? Porque é 50 anos, né, gente? Afinal de contas, né? Eu acho que quem chega a 50 anos, olha, tem muita coisa aí pela frente, não é mesmo? Então é assim, é a época da cultura. Ou seja, a expectativa de vida no passado, que formou essa cultura dos 50 anos, ficou para trás. Sócrates falava lá nos livros, lá vamos dizer assim, reportado por Platão, de que ele, chegando aos 50 anos, ele não se dava mais, não podia se dar determinadas falhas no comportamento e no raciocínio dele, porque ele já era uma pessoa madura, já tinha chegado ao apogeu da vida, né? Naquela época, na Grécia, né? Era um dos longevos, um dos anciãos naquela época. Porque chegar a 50 anos com todas as dificuldades que isso requer, todas as lutas, todas as batalhas, inclusive batalhas mesmo, conflitos entre povos, era difícil. Hoje não, hoje a gente já consegue acessar o medicamento, quem mora em cidade, próximo de casa. Olha só, vivemos quase 2 vidas, 2 encarnações em uma, para muitos de nós, porque nós temos acesso à informação, a bons hábitos alimentares, sabemos que a atividade física, que os gregos já falavam tanto, os sábios de todos os povos, as origens falavam das atividades físicas, nós já estudamos e vivemos realmente, e agora estudamos as plantas, estudamos a ciência, veio estudando as plantas. Atualmente, nós temos mais ou menos 25% dos medicamentos que estão na farmácia são oriundos de plantas medicinais, de fitoterápicos. Antigamente era o quê? 98%, porque também tem remédios que são extraídos de animais e de minerais, tá? Mas a maioria era de plantas. Então hoje ainda são 25%. E o que a Organização Mundial de Saúde falou desde a primeira Convenção de Saúde, lá em 1978, lá em Almaty, antiga capital do Cazaquistão, que hoje é Astana, né? Estamos sabendo que é Astana. Aliás, Astana inspirada em Brasília, para quem não sabe. Eles falaram, olha, vão observar, vão estudar, vão entrar em contato com os povos originários, com as medicinas tradicionais dos seus povos, porque elas são fontes inesgotáveis de riqueza, de informações. A gente precisa estar resgatando, valorizando e trazendo, por meio de políticas públicas de seus países, para o centro, né, das políticas, também essa cultura milenar dos povos. Daí surgiram os grandes projetos na saúde pública brasileira, começando o grande incentivador nosso, Francisco José de Abreu Matos, grande doutor da farmácia lá do estado do Ceará, um dos fundadores da Universidade Federal do Ceará, doutor em farmácia, um grande estudioso da fitoterapia, das plantas medicinais. E ele foi o que elaborou, ele e o grupo dele, mas capitaneado por ele, o projeto Farmácias Vivas. Começou lá no Ceará e se expandiu para todo o Brasil, Maranhão. Também tem uma senhora Rego, né, lá no estado do Maranhão, também desenvolveu um grande trabalho. E também temos a política da farmácia viva foi incorporada pelo SUS, pelo Ministério da Saúde, no SUS, para ser algo que leve as pessoas ao cultivo, o cultivo racional das plantas medicinais de forma orgânica, e os estudos e fabricação de remédios, de tinturas,
prescrição desses remédios, dessas farmácias, verdadeiros recursos que estão aí, e às vezes nascem no nosso quintal e a gente não sabe. Para valorizar, para mostrar, olha, pessoal, essa aqui é a planta tal, o uso racional dela, o uso inteligente dela é dessa forma. Cuidado para não... ela pode fazer mal, mas se você tiver determinados cuidados, se você não tiver determinados cuidados, ela pode fazer mal. Tem uma forma de preparo que é melhor, que é mais eficiente, né? Então, tudo isso surgiu dessa política, a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicas, que nasceu lá no ano 2006 aqui no Brasil. Foi gestado e elaborado um decreto, e até então nós vemos diversas outras políticas nesse sentido, resgatando essa cultura natural das plantas que alimentam e curam, tá? Então nós temos aqui verdadeiros recursos. E aqui no GAFA nós desenvolvemos uma atividade chamada Bosque de Francisco, onde nós temos um pequeno horto, chamado de Bosque de Francisco, onde nós trazemos algumas espécies para estudar, para plantar, para conhecermos, para que a nossa comunidade aqui no Jardim Gá conheça alguma das plantas, alguma das 55 mil espécies de plantas que nós temos aqui ao nosso dispor. Algumas já estudadas, 0,4% já estudadas. Então hoje nós trouxemos aqui para participar do nosso diálogo esta maravilha da natureza, né? Vocês não podem ver aqui, mas se eu puder eu vou colocar uma foto dela aqui para nós ilustrar. Aqui os presentes estão vendo esta árvore, essa planta chamada Bidens pilosa. Recordou? Já sabe o que é a Bidens pilosa? Pois é conhecida também por picão preto, planta carrapicho, ou carrapicho agulha, pelas suas inflorescências aqui, ó, pontiagudas, que gruda na gente aqui na calça, ou nos animais e são depositados aí. Isso aqui é mato, pessoal. Isso aqui cresce espontaneamente. Provavelmente você deve ter alguma perto de você aí, ou no seu quintal, ou numa praça na sua cidade, ou nas calçadas. Este é um alimento riquíssimo. Primeiro é alimento, tá? As folhas tenras podem ser coletadas e limpas, claro que a gente não vamos fazer isso numa via pública, né? Um lugar que seja mais preservado, longe de poluição, se possível, minimamente poluído, tá? Podem ser colocadas no arroz, refogadas no arroz, fazendo um risoto, colocando as folhinhas tenras, as mais novas. Podem ser também os galinhos, feito um chá, e o chá maravilhoso pode ser acrescido de limão, feito um refresco. Também pode ser os ramos tenros com as folhas, podem ser picados e feito um refogado, como nós fazemos com a couve. E é riquíssimo, tem proteína, tem magnésio. A fonte maior dela é de cobre para alimentação. A fonte riquíssima em cobre. E ele não só é boa para a alimentação, ou seja, ela é uma planta alimentícia não convencional, o que o professor Valdeli Knupp, lá da Amazônia, lá de Manaus, chama em seu livro de punk, ou uma das punks que nós temos. E ela, então, está à disposição, é alimento. E às vezes a gente vai no mercado comprar hortifruti granjeiros poluídos com agrotóxicos. Como você sabe, o Brasil é um dos maiores consumidores de agrotóxicos no mundo, né? Infelizmente. Mas esta aqui é fruto como todas as plantas medicinais, devem ser fruto de um plantio, de um manejo orgânico, viu, pessoal? Então nós devemos preservar isso para garantir que todas as propriedades estejam presentes, enriquecidas, e só leve benefício, não malefício, a quem vai consumir. Então,
A Bidens pilosa, ou planta carrapicho, ou amor seco, ou picão preto, ele é um remédio da natureza. Ele serve para tratar o fígado, trata o estômago, todo o aparelho gastrointestinal. Tá? Existem estudos, já estão em fase 2 de estudos clínicos para tratar o que eles chamam de mucosite. O que é a mucosite? É uma inflamação nas mucosas devido ao tratamento com radioterapia ou quimioterápicos, que algumas doenças requerem. Ele é usado como um coadjuvante para tratar essa inflamação no trato digestivo ou das mucosas em geral, tá? Devido a esse tratamento. Então já está em fase de teste em humanos, para você ver o seu poder. E isso veio da onde essas informações originárias? Veio lá dos nossos povos indígenas do Amazonas, Amazônia, na nossa América, porque ela está presente, ela é originária da América tropical, está em toda a floresta amazônica. Então os índios, nossos povos originários, em toda a nossa América do Sul e América Central, parte da América Central, conhecem esse tesouro que Deus nos deu. Tá? Então, como é que é feito? Comida. Coloque entre as suas plantas hortaliças. Tá? Em vez de comer só alface, ou couve, olha aqui a Bidens pilosa. Tá? Precisa identificá-la, obviamente, e coletar de um local seguro, né? Onde não haja poluição. Tá? Você pode ser na beira da calçada, etc. Então ela é ótima. Outro remédio que ela é, outro benefício que já é testado por evidência científica, por estudos científicos. Ela é analgésica, excelente analgésico. Então você está com uma dor de cabeça, etc. Dizem que ela é semelhante ao tramal, um remédio que é usado para dor. Outra coisa, antitérmico. Então a gente está com febre, ou uma criança maior, né, que é criança pequena, não se pode dar. Né? Criança maior, de 7 ou 8 anos, e nós também fazemos um chá das folhas, ou ela pode ser aproveitada toda. Essa planta é uma planta que toda ela é rica em nutrientes. Claro que os princípios ativos estão principalmente nas folhas, mas em toda ela também. Tá? Então, ela é usada também como analgésico, melhor e antitérmico, melhor do que o paracetamol. Com a vantagem, como tantos outras plantas, ela é um fitocomplexo ou fitocomposto. Ele é complexo, ou seja, ele atua em diversos sistemas. Quando você está tratando a dor de cabeça, ele está tratando também o fígado. Está melhorando o fígado, está melhorando o trato gastrointestinal, né? O pâncreas, está atuando em outros sistemas. Outra coisa, bom para tratar a hipertensão, aquela pré-hipertensão, quando você ainda está começando um quadro hipertensivo, você pode utilizar o fitoterápico da Bidens pilosa, os princípios ativos da Bidens pilosa para tratar o problema da hipertensão, para prevenir e, no caso, até tratar mesmo, como tratamento, profilaxia. Né? Então, é um santo remédio que está à disposição a toda a população. E às vezes a gente não sabe. Então, a gente prefere, muitas vezes é bom, a gente vai lá comprar um antitérmico com remédio na farmácia, ok. Mas às vezes nós temos remédio no nosso quintal, gratuitamente. Um recurso que Deus, o Altíssimo, colocou à disposição, esse entre outros. E nós até desconhecemos. Mas é preciso a gente raciocinar, ler, estudar,
para podermos chegar a conhecer essas maravilhas que estão por aí. Então hoje nós trouxemos essa aqui, a Bíblia Pilosa. Tem outros benefícios também, viu, pessoal? A gente vai ficar nesses e pede a vocês que façam estudos, pesquisem aí na internet, assim, como é que normalmente, como é que as pessoas fazem? Sim, o tratamento do fígado, nós falamos, ela é muito conhecida popularmente para tratar icterícia, que seria uma pigmentação pelo excesso de bilirrubina no corpo, que os olhos ficam amarelados, a pele é amarelada e tal. Então a pessoa às vezes toma banho, e ela serve para isso também. Serve também como antisséptico, porque ela é microbiana. Ela também ajuda, é excelente anti-inflamatório. Então você está com uma marca, uma ferida, uma alergia, né? Pode passar, tomar um banho de picão. Né? É claro que não vai ser uma folhinha, vai ser uma quantidade maior, né? Talvez uns 500 gramas, 200 gramas em 5 litros de água, por exemplo, ou em 1 litro de água, para poder fazer uma coisa, ela apurar mais o princípio, uma quantidade maior de água. Mas um chazinho de das folhas, uma colher de sopa, né? Você deposita ali na xícara, coloca a água para ferver, ferveu, você joga a água ali em cima, abafa, bota alguma coisa para cobrir, um pires, alguma coisa ali, aguarda 5 minutos e toma aquele chazinho. Olha só que maravilha. Já estamos fazendo um tratamento de saúde ali. É uma farmácia. Essa planta aqui, como outras, como a gente já viu a Ora Pro Nobis, é uma farmácia viva. E a gente às vezes só conhece um determinado aspecto dela. Tá? Então, nós agradecemos a todos, né? Convidamos a que conheçam mais sobre a Bidens pilosa e o nosso querido a erva carrapicho, né? Ou carrapicho, planta carrapicho, que ela realmente é um tesouro que Deus colocou, mais um tesouro que Deus colocou para nós alcançarmos um bem-estar, né, nas nossas vidas, nos dando força para viver o nosso propósito. Muita paz e bem a todos.